Olá, sejam muito bem-vindos a esta mensagem de fé e esperança. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode fortalecer o seu coração e renovar sua confiança em Deus. Todos nós enfrentamos momentos difíceis e situações que nos desafiam e nos fazem questionar se conseguiremos seguir em frente. Mas a verdade é que a fé é a chave que nos mantém firmes, mesmo quando tudo na nossa vida parece incerto. Talvez você esteja neste momento passando por uma fase de luta, de sofrimento, uma fase a qual te faz sentir cansado, cansada, sobrecarregada, ou até mesmo sem forças para continuar a jornada, a caminhada. Mas eu quero te lembrar que você é especial. Eu quero te lembrar de algo importante. Deus nunca nos abandona. Isso mesmo, Deus nunca nos abandona. E que você é especial para Ele. E Ele está presente em cada detalhe da nossa vida. Mesmo quando não conseguimos enxergar, sabia disso? Mesmo quando você não consegue ver uma saída, quando você não consegue ter sentido para o futuro, Deus ele ainda continua nos ajudando, continua nos fortalecendo, continua cuidando de cada detalhe. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso de forma clara. No livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, que o justo viverá pela fé. Isso mesmo, o justo viverá pela sua fé. Isso significa que não podemos, depender apenas do que vemos. Uma coisa que eu gosto muito de falar na igreja é sobre fé. Porque a fé nos faz acreditar, confiar, perseverar. A fé nos faz nos manter de pé naquilo que acreditamos. Mas eu sei, meu amigo e minha amiga, que não é fácil viver pela fé. E como eu estava falando, existem momentos na minha vida, na sua, na nossa, que enfrentamos desafios que parecem intransponíveis. A porta se fecha, o problema parece não ter solução e a dúvida começa a tomar conta. Exatamente, tem momentos que a dúvida começa a tomar conta da nossa vida de uma maneira forte, de uma maneira avassaladora. Mas é exatamente neste momento, isso mesmo, é justamente nesses momentos que a fé precisa ser exercitada. É nesses momentos que a nossa fé precisa estar forte, ser colocada em prática, em ação, para que possamos enxergar o resultado dela, para que possamos ver
acontecer na nossa vida o que é promessa de Deus. O que é fé, pastor? É a certeza, é a convicção daquilo que não estamos vendo, mas estamos crendo, ou seja, estamos lutando para ver, estamos perseverando para alcançar. Lembre-se da história de Pedro. Quando ele estava, sabe, no meio daquele barco, né? No meio daquele mar, melhor dizendo, dentro daquele barco, desesperado com os outros discípulos, pensando que iam morrer, pensando que era o fim. Pedro, em um dado momento, no meio do mar, ele viu Jesus andando sobre as águas. E naquele momento ele teve coragem, né, para pedir algo que era impossível naquele momento. Ele disse para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E o que Jesus disse para ele? Veja que interessante, né? Jesus poderia falar: não, Pedro, você não pode vir não. Fica aí porque aqui é perigoso. Olha, Pedro, não vem não, porque as ondas estão altas. Jesus poderia ter falado isso. Mas a palavra de Jesus para Pedro foi: vem. Você veja que quando nós olhamos para aquele que pode todas as coisas, ele diz para a gente: vem, ou seja, siga, faça o que você deseja, lute, vá em direção que vai dar certo. E Pedro saiu, sabe, daquele barco no meio daquela tempestade. Imagine a cena, o barco sendo jogado de um lado para o outro, ondas terrivelmente enormes, e Pedro simplesmente sai do barco, não nadando. Não nadando. Pedro não saiu do barco nadando, pelo contrário. Pedro saiu em alto mar, no meio da tempestade, andando, não no meio das ondas, sobre as ondas, por cima daquela tempestade. Aí você imagina como é a fé, né? Enquanto Pedro saiu do barco e começou a andar e olhando para Jesus, ele se manteve por cima dele, das águas, da tempestade, daquilo que estava diante dos olhos dele. Ele se manteve superior. Mas quando Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus e focou, olha aí, a fraqueza humana, né? Olha aí as limitações nossas. Quando ele focou no vento, nas ondas, o que aconteceu com Pedro? Pedro automaticamente começou o quê? A afundar. Pedro começou a se afogar naquele momento que ele desviou os olhos de Jesus. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. Sabe, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve, de repente você é até membro aqui da igreja onde eu estou à frente do trabalho, aqui na igreja. Isso acontece conosco, sabe quando? Quando damos mais atenção ao problema do que a presença de Deus, do que a direção de Deus. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, você já se sentiu assim, não é verdade? Começou com fé, acreditando, mas depois a preocupação, o medo tomaram conta.
A fé, meu amigo, é justamente o que nos sustenta nesses momentos. E confiar em Deus é confiar que Ele está preparando o melhor para nós. Isso é fé. Mas as preocupações querem tomar conta da nossa vida, querem desviar a nossa fé, querem desviar a nossa confiança. Quantas vezes, essa é uma pergunta que eu estou te fazendo, quantas vezes você começou uma campanha de oração? Quantas vezes você começou um propósito de fé? Quantas vezes você fez voto com Deus, até mesmo não só financeiramente, né? Porque às vezes quando nós falamos de voto, a pessoa acha que é dinheiro, não. Quantas vezes você fez um voto de dizer, eu vou esse mês todo na igreja, esse mês todos os dias eu vou fazer uma campanha de oração. Começou com fé, mas no meio do caminho o medo quis tomar conta, desespero bateu. É assim que funciona. O diabo, nosso inimigo espiritual, quer todos os dias, ele quer criar uma situação para te ver parar, para te ver desistir, para te ver você, meu amigo, minha amiga, frustrado, frustrada, desanimada, triste, abatida, sabe? Sem forças para caminhar. Mas quando nós vivemos a fé, que é justamente o que nos sustenta nesses momentos, é confiar, sabe? Que mesmo que o cenário, mesmo que a situação pareça contrário, Deus continua no controle da sua vida. Eu posso dar aqui o exemplo do agricultor para você. Você sabe que trabalhar na terra, na roça, na fazenda, não é fácil. Mas veja o agricultor que planta a semente, uma semente, sem saber exatamente quando virá a colheita. Mas ele está ali, cuidando da terra, cuidando de cada detalhe, de cada processo, fazendo, sabe, o que precisa ser feito diariamente, mensalmente, observando, mas acima de tudo, acreditando que aquela semente, que foi a terra, ela vai vingar, que ela vai produzir o resultado que ele espera. Sabe, meu amigo, a nossa fé em Deus é do mesmo jeito. Nós também precisamos plantar a fé, sabendo que Deus age no tempo certo, que Deus age no tempo exato na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é aí a questão. Você tem fé, isso eu sei. Todos nós falamos, temos fé. Mas a fé requer de nós confiança. A fé exige, de nós perseverança. A fé exige de nós atitude de não desistir. Só posso saber do resultado final se eu chegar até o final. Caso contrário, serão meras especulações. E apenas especulações não mudam a nossa vida. Somente informações não resolvem o nosso problema. É verdade, é isso mesmo. Apenas informações não fazem nada de diferente na nossa vida. Você mesmo que está me ouvindo aí agora, quantas informações da palavra de Deus você tem na sua vida? Quantos exemplos de fé você tem na sua vida? Quantos exemplos da palavra de Deus você tem na sua vida? Quantos testemunhos você tem na sua vida?
Ou você já viu no YouTube ou num canal de televisão exemplos de pessoas que usaram a fé. Às vezes parece que contando um milagre é fácil. Ah, mas saiu, para fulano foi fácil. Na nossa mente, no nosso pensamento, a gente fala assim, então vou fazer isso rapidinho, vai dar certo. Não, nada é fácil. Houve um tempo determinado. Mas no final o resultado não veio? Por que desistir então? Por que abandonar essa sua fé? Por que deixar essa situação dominar a sua confiança em Deus? Faça como um agricultor que todo dia vai lá, todo dia examina a terra, todo dia vê o que a terra está precisando, até ela dar o resultado que ele precisa, que ele espera. Precisamos sim, meu irmão, plantar essa fé diariamente. Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, da nossa confiança, da nossa fé, da nossa esperança. Como eu preguei no último domingo na igreja, que Deus não nos dá um espírito sob medida. Ou seja, Deus não nos limita. Deus, ele não te limita. Deus não limita a sua fé, Deus não limita a sua confiança. Quem coloca limite na sua vida é você. Quem coloca limite nos seus projetos é você. Quem coloca limite no seu sonho é você. Quem limita a sua caminhada é você. É você que determina. Porque Deus só age aonde damos liberdade. Está escrito, aonde há liberdade do Espírito do Senhor naquele lugar, ali há milagres, ali há transformações, ali há abundância, ali há uma mudança. Aonde o Espírito do Senhor tem liberdade, as bênçãos são contínuas, meu irmão. As vitórias são contínuas, minha irmã. Então dê liberdade para Deus, mas não esqueça de exercitar, de praticar, de viver a fé. Tá bom? E eu concluo aqui esta mensagem dizendo para você, seja qual for o desafio que você está enfrentando hoje, lembre-se, Deus é maior do que qualquer problema. Vou repetir, Deus é maior do que qualquer problema. A fé não nega a existência das dificuldades, tá? A fé nunca disse que não passaríamos por lutas, pelo contrário. Mas a fé nos dá força para superá-las. A fé nos dá ânimo. A fé nos dá coragem. A fé nos sustenta. Em cada luta, para superá-las. Tá bom? Porque em cada luta há um aprendizado. Em cada espera há um propósito. E em cada oração, uma resposta. Eu digo para você, confie nele, tá? Persevere e siga em frente. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E se você crer nesta palavra, se você crer nesta mensagem de Deus para a sua vida, eu vou pedir uma coisa para você neste momento. A primeira, permaneça firme na fé. A segunda, escreva aqui nos comentários aqui embaixo, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Tá bom? Porque eu quero orar por você, pelo seu propósito. Eu vou orar para que Deus abençoe a sua vida, tá? Para que Deus possa responder em nome de Jesus, tá? Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, vamos pedir a Ele este poder para a nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus
e meu amado e querido Pai. Nesse momento coloco-me diante de Ti para pedir por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces, Senhor, as lutas, seus desafios e as suas batalhas que essas pessoas enfrentam diariamente, Pai. Sabemos que muitas vezes as dificuldades nos fazem sentir fraco, nos fazem nos sentir cansado e sem direção. Mas a Tua palavra nos ensina que o justo viverá pela a sua fé. Então eu te peço, Pai, fortalece aqueles que estão desanimados. Renova as forças daqueles que se sentem cansados. Acalma o coração, Senhor, do aflito, do necessitado. E traga paz para aqueles que enfrentam momentos de incerteza na sua vida. Que eles possam, Senhor, confiar que Tu és o maior na vida deles. E que Tu estás, Senhor, no controle de todas as coisas. E que nada foge, Senhor, ao Teu cuidado. Senhor, assim como Pedro caminhou por sobre as águas quando manteve os olhos em Ti, ensina-nos, Senhor, a manter os olhos, a mantermos a nossa fé. Nos ensina a manter o nosso olhar, meu Pai, firme em Ti, sem duvidar, sem temer, mas confiando que Tu és poderoso para agir em todas as áreas da nossa vida. E eu te peço, ó Pai, que portas sejam abertas, que milagres aconteçam e que a Tua presença seja real na vida de cada pessoa que neste momento ora comigo. De qualquer lugar que ela esteja ouvindo, aqui do Brasil, do exterior, eu tenho visto, meu Pai, que muitas pessoas de fora têm assistido aos nossos vídeos, às nossas lives, às nossas transmissões. Que o Senhor também alcance elas que estão lá, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. E o Senhor alcança a todos aonde quer que eles estejam. O Senhor alcança a todos aonde quer que eles estejam nesse momento. Eu tenho visto aqui pessoas de Angola, eu tenho, meu Pai, presenciado pessoas de Moçambique, pessoas, meu Pai, dos Estados Unidos, da Flórida, do Canadá, aqui dos nossos países vizinhos, Argentina, Colômbia, Venezuela, a Guiana Inglesa, pessoas de vários estados aqui do Brasil, enfim, aonde esta oração chegar, que o Senhor abençoe esta pessoa, que o Senhor abra portas para ela, que milagres aconteçam e que a Tua presença seja real na vida de cada pessoa que ora comigo neste momento. Que o Teu amor, Pai, envolva cada coração e que a Tua paz, que excede, está escrito isso, todo entendimento, reine sobre nós. Nós entregamos, Senhor, tudo e todos nas Suas mãos, certos de que Tu és fiel para cumprir, Pai, as Tuas promessas. E oramos todos em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá certo? E se essa mensagem, se esta oração, se
este conteúdo você sente que foi relevante para você, que te abençoou no dia de hoje, se inscreva então no nosso canal, para que você possa diariamente receber essa palavra. Palavra esta que salva a sua alma, tá certo? E hoje Deus tem uma bênção para você grandiosamente na sua vida, tá certo? Então eu te peço que se essa palavra, essa mensagem tocou o seu coração, não guarde apenas para você, tá bom? Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E para continuar recebendo essas mensagens, você já sabe, se inscreva, tá bom? Se inscreva no nosso canal, é gratuito, tá? Você que quer fazer parte dessa campanha de mensagens de oração, de fé, de ânimo diariamente, se inscreva, é gratuito. E Deus vai te abençoar todos os dias, tá? Deixa o seu like. Por que às vezes as pessoas falam, por que fica pedindo like? Por que fica falando se inscreva? Por que fica ativando? É simples, gente. Quando você faz isso, você nos ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. O YouTube passa a divulgar mais, né? Quando há relevância, quando há comentários, quando há compartilhamento, o YouTube entende que o canal tem um propósito, e realmente tem. Qual é o propósito do canal? Abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. Por isso nós pedimos isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje, tá?